Bom dia, tudo bem com você? Feliz sábado. Eu fico muito feliz de saber que você escolheu estar com a gente aqui essa manhã, mais um estudo da lição da Escola Sabatina aqui no canal da Igreja do UNASP. Que você tenha um sábado realmente repleto de bênçãos de Deus, que Deus abençoe você, sua família, e que esse dia seja mais um dia que você vai chegar ao final dele tendo a certeza de que adorou ao Criador. Amém? Essa manhã nós iremos entrar no 9º tema da nossa lição, a lição que está chegando ao final já, nós estamos aí perto do fim, são 13 lições, educação e redenção. E hoje na lição número 9, nós iremos falar sobre a igreja e a educação. A educação e a igreja. E para tratar desse tema tão especial, tão importante no contexto da vida cristã, eu estou recebendo aqui duas convidadas muito especiais, não é? Lá à minha esquerda, mais longe, está comigo, eu vou ler aqui para não errar o nome de vocês, ainda mais a professora que tem um nome tão grande, né? Eu achei até que era descendente dos portugueses que vieram para o Brasil, que tem 18 nomes, né? Mas está comigo aqui a professora Deise Cristine Dantas Brito Neri de Souza. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, pastor Júlio. Bom dia a todos que nos assistem. Um feliz sábado a todos. É uma alegria voltar a este momento especial de partilha, não é, com os nossos irmãos sobre um tema tão agradável e tão importante para a nossa vida espiritual. Muito bem, obrigado, professora Deise. A professora Deise, só relembrando, ela já esteve aqui conosco, com seu esposo, o professor Francis Lê. E a professora Deise é licenciada em Ciências Sociais, morou muito tempo em Portugal também, e lá fez o seu doutorado e pós-doutorado na área de Ciências da Educação, né, professora? Isso mesmo. E hoje leciona aqui no curso de Pedagogia e também no mestrado em Educação. Sim, e hoje eu tenho o prazer de ter a minha chefe ao meu lado. Eu ia falar isso agora, né? Está conosco também aqui ao lado da professora Deise, a professora Rebeca Pisa Pancotti Darius, né? A professora Rebeca. Bom dia, professora Rebeca, como está? Bom dia, pastor Júlio. Graças a Deus, tudo bem? Um bom dia a todos que nos escutam também. É a primeira vez aqui conosco? Sim, primeira vez. A professora Rebeca está conosco a primeira vez, mas o seu esposo, o professor Fábio Darius, já esteve conosco algumas vezes aqui, não é verdade? E a professora Rebeca é licenciada em Pedagogia também e acaba de defender a sua tese doutoral aí, agora já é uma doutora em Educação Escolar, Amém. não é verdade? E trabalha como, eu anotei aqui para não esquecer, coordenadora dos cursos de pedagogia, tanto do campus Engenheiro Coelho, né, professora? E também Sim. do campus EAD, é isso? Sim, exatamente. Então tá bom. Antes da gente começar, a professora Deise e a professora Rebeca, vocês querem mandar um alô para alguém que está assistindo no Brasil, em Portugal? Fiquem à vontade, esse é o momento, tá bom? Eu quero, então, aproveitar essa oportunidade que o pastor Júlio está a nos conceder para mandar um grande abraço e beijinho para os meus pais, que eu espero que estejam nos assistindo, não é? E também para os nossos queridos alunos do curso de Pedagogia e para todos aqueles nossos irmãos, não é, que partilham conosco desse momento tão especial da lição. E não posso deixar também de mandar um beijinho especial para o marido, não é? Senão ele fica triste. Ele estará conosco semana que vem, muito possivelmente, não é? É verdade. Também quero mandar um abraço para o meu esposo, Fábio, meus familiares, amigos, alunos, enfim, que todos estejam bem. Um abraço aí para vocês. Vamos fazer a oração inicial nesse momento. Professora Rebeca, pode começar com uma oração? Oremos então. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, por permitir a nós o estudo da Tua Palavra, a comunhão entre os irmãos também. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a compreender mensagens tão maravilhosas. Obrigada também porque tem cuidado de nós. E em especial nesse momento, pedimos que abençoe e ilumine a nossa mente para aprendermos um pouco mais e compartilharmos também dos Teus ensinamentos, Senhor. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado, professora Rebeca, professora Deise, sejam bem-vindas mais uma vez. E você que está em casa, eu gostaria de ler com você, ler para você, o verso para memorizar dessa semana. O verso para memorizar está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 6 a 8. Eu vou ler aqui então,
Acompanhe comigo na sua casa, na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 6 a 8, diz assim: Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Você sabe que desde os tempos mais antigos, a igreja ela sempre foi um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Mas não só a igreja. Na igreja primitiva, nós tínhamos reuniões de adoração a Deus e também para aprender da palavra de Deus nos lares, nas casas, nas igrejas, nas sinagogas, né? E dentro desse contexto de aprendizado e de estudo da Bíblia, é importante nós lembrarmos que a discussão ela sempre teve um papel primordial, um papel importante. Então a igreja de Deus ela é também marcada por momentos de discussão sadias em torno da palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas na sinagoga normalmente um se levantava para ler e os outros ficavam ali em volta, né, para ouvir da palavra. Então esse era o contexto. E levando em conta que a igreja, como eu disse, ela deve ser um local para educação também, não só educação cristã, mas instrução em outras áreas da vida, o debate sadio, a discussão, a troca de ideias tem um papel primordial. E entrando agora dentro desse contexto da igreja e da educação, professora Deise, que vai estar compartilhando conosco aqui as ideias desse primeiro momento. O tema do nosso guia de estudos, como nós temos bem claro aí, nos trouxe uma ligação bem estreita entre a educação cristã e a igreja, né? Quais são as lições que nós podemos aprender sobre a verdadeira educação? Mais especificamente, o guia de estudos veio trazendo à luz da parábola do bom samaritano, né? Que ali Cristo ele conta essa parábola para ensinar algumas coisas a um grupo de pessoas. O que essa parábola tem a ver com a educação, a igreja, e que lições podemos tirar? Pastor Júlio, queridos irmãos, eu queria só iniciar com uma curiosidade. Claro. Fiz uma análise, não é, em todas as lições anteriores, e só agora, na 9ª lição, o nosso autor da lição, ele destina um título específico num dia sobre a verdadeira educação cristã. Eu achei muito interessante que ele abordou várias perspectivas, não é, durante essas 8 anteriores lições. No entanto, só agora, na 9ª, ele destina um dia, o domingo, para abordar a verdadeira educação cristã. Então, foi um aspecto curioso que eu queria partilhar com todos. Mas, relativamente à pergunta que o pastor Júlio nos fez, não é interessante pensarmos no seguinte: que foram muitas as oportunidades de ensinamento de Jesus, não é? E aqui eu gostaria de salientar alguns tipos de métodos que o nosso Jesus usou aqui na Terra. Um deles iniciou com perguntas, não é? Nós vemos que aproximadamente 100 perguntas nos livros, não é, do Evangelho dos Sinópticos. Ele aproximadamente fez 100 perguntas. Então, era realmente um professor e um ensinador, podemos dizer assim, não é? E o engraçado é que as pessoas têm medo de fazer perguntas, não é? Nossos alunos, não é, Rebeca, eles têm medo de fazer perguntas, mas Jesus respondia também com perguntas. Eu sempre fui muito perguntador na sala de aula, viu? Então, os professores deviam gostar, porque eu gosto quando os alunos fazem perguntas. E, no entanto, nós cristãos também temos, às vezes, medo de fazer perguntas. E eu lembro bem de uma pregação de Francis Ley, e eu queria aqui partilhar com os queridos irmãos. Ele já foi convidado para pregar em algumas igrejas aqui no entorno do NASP. E uma das pregações que ele tem é justamente isso, não é? Sobre as perguntas. Ele é um perguntador também. E nessa questão da pergunta, ele salienta em alguns aspectos na pregação, pastor, que nós não deveríamos primeiro ter medo de perguntar, mas temos que ter atenção às perguntas, para que o objetivo
para quem, e ele até destina perguntas para o bem e perguntas para o mal. Não é? Então, olhando para Jesus, nós podemos saber como fazer perguntas para o bem. E em relação às perguntas, Jesus tinha justamente a intenção de proporcionar clareza sobre Deus e o seu reino. E ele aproveitou a parábola, não é, do bom samaritano para isso. Depois ele também usou as histórias. Jesus também contou histórias, não é? E nessas histórias ele fazia com que as pessoas repensassem um pouco os seus compromissos. E com as parábolas ele proporcionava não só as pessoas pensarem naquilo que elas viviam no cotidiano, porque ele usava situações do cotidiano das pessoas, mas também porque ele queria fazer com que a profecia se cumprisse. E que profecia é essa, não é? Justamente a que foi mencionada em Mateus 13, em que em Salmos, não é? Em Salmos 78, verso 2, o Salmo de Asaf diz isso: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, Jesus também é um cumpridor de promessas, não é? Então, esse estilo de promessas e esse estilo de parábolas que Jesus utilizou como uma linguagem para ensinar foi muito pertinente na época, porque ele sabia da necessidade do seu povo. E especificamente sobre o bom samaritano, ele fez com que os nossos queridos doutores da época, não é? Queridos salvo seja, não é? Porque nós sabemos o que fizeram. Ele fez com que eles conseguissem repensar e refletir sobre alguns aspectos. E eu aqui pontuei alguns. Claro. E queria partilhar com vocês. Primeiro, em primeiro ponto, eles só consideravam próximos aqueles que eram da sua nação. Eram muito preconceituosos. Infelizmente, as situações, não é, e a própria história de Israel induziu, não é, fez com que eles, infelizmente, só olhassem o próximo como aqueles da sua própria nação. Também proporcionou para que, através desse diálogo, não é, com o doutor, ele pudesse responder a Jesus como está escrito na lei. E ele respondeu com uma oração, né, que nós conhecemos bem, que era uma oração hebraica na época, que era o Shema, que eles faziam normalmente durante as preces da manhã, não é, e da noite. Outro ponto que eu gostaria de salientar é que eles também tinham um amor exagerado pela lei, sim, mas esqueciam de amar o dono da lei. Não é? É um ponto que eu queria também salientar e que, infelizmente, os nossos doutores da época, né, os nossos grandes conhecedores da lei, e eram também conhecidos pela falta de amor ao próximo. E é uma curiosidade que eles não consideravam, não é, que os pecadores fossem seu próximo. Eles consideravam os pecadores pessoas, não é, descrentes do amor de Deus, desmerecedores do amor de Deus. Mas uma curiosidade eu queria partilhar convosco, sabe o que é? É que quando houve o possível apedrejamento da prostituta, Jesus disse uma frase que induziu a todos a reconhecer que eles também são pecadores. Não é? Quando Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi quando eu acredito, e nós sabemos que é possível proporcionar essa forma de pensar, não é? Na própria consciência deles, que eles estavam tão iguais quanto aqueles que eles rejeitavam. Tá? É um ponto interessante. E que é considerado uma das parábolas mais chocantes de todas que Jesus contou. Primeiro porque quebra o estereótipo, não é, de que eles eram os bonzinhos da fita ou os bonzinhos do filme, não é, que não são os salteadores os únicos maus da fita. Pois é. Que eles também são, não é? Ou seja, quebrou um pouco o estereótipo e Jesus proporcionou isso ao contar a parábola, né, do bom samaritano. E a sutileza com que Jesus fez muito bem isso. Fora isso, também os doutores da lei deixam de ser justamente os cumpridores dessa lei. Porque eles, como não viviam o amor da lei, eles não eram cumpridores da lei. Eles eram, como nós sabemos, puro legalistas da letra da lei e não do amor da lei. E onde eles também questionam-se, né? Onde está o amor por trás da lei que eles não tiveram? Então, o que Jesus proporcionou através da parábola foi um ensinamento muito próprio para a situação espiritual dos doutores da época, não é? Em que ele tentou mais uma vez mostrar e explicar de que Deus não faz acepção de pessoas e que eles também não deveriam fazer. Que não fazendo acepção de pessoas, eles também conseguiriam fazer o bem. E eu penso que a parábola, não é, do bom samaritano trouxe essa relação da verdadeira educação, que é a verdadeira forma de amar que Jesus tentou repassar para os doutores daquela época.
Muito legal algumas coisas que a professora colocou. Tem muitos detalhes aqui nessa parábola, né? Sim. Por exemplo, nós encontramos Cristo questionando, como a professora colocou, e a professora colocou algo importante. Você que está nos ouvindo, perguntar é bom, perguntar faz bem. E Cristo, ele termina perguntando, e perguntando algo que incomoda. Ele pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Me chama a atenção, professora Deise, que aqui Jesus não coloca como próximo quem recebeu o auxílio, mas quem deu o auxílio. Ele não falou de quem, aliás, quem era o próximo do samaritano. Não, quem era o próximo daquele que estava largado na estrada. Então, muitas vezes nós pensamos assim, o meu próximo, mas nós não pensamos de quem eu sou o próximo, né? E isso traz uma ideia de ação. Então, eu me aproximar do outro, eu não esperar que o outro... tanto que a Bíblia apresenta aquela verdade de que se você tem algo contra o seu irmão... Sim. Aliás, se você se lembrar que alguém tem algo contra você, você é o ofendido, mas você deixa a oferta e você vai ter com ele, né? Tem um aspecto bem interessante aqui nessa parábola que eu também gosto de relembrar. Quando você olha os detalhes, você percebe que o verso destaca que o samaritano estava indo de Jericó para Jerusalém. Subindo, não é? Como dizem, né? Subindo. E os outros dois, não é dito que eles estavam subindo. Possivelmente estavam no caminho contrário. E tem todo um aspecto de Jerusalém simbolizando as coisas de Deus e Jericó simbolizando as coisas do homem aqui. Então, enquanto nós vemos doutores da lei fazendo o caminho de saída de Jerusalém, possivelmente, nós temos o samaritano excluído indo em direção a Jerusalém. Então, esse detalhe também chama muito a atenção. Agora, professora Rebeca, uma pergunta. A professora Deise colocou de modo bem interessante essas lições que Cristo nos motiva a pensarmos nela e praticarmos a cada dia, dessa maneira como Cristo nos constrange literalmente, né? E outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, falando que um evangelho que não constrange o pecador não é o verdadeiro evangelho. Então, se o pecador não se sente mal com o verdadeiro evangelho, então tem alguma coisa errada, porque tem que constranger, né? Professora Rebeca, em João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda nas trevas. Um pouquinho para frente, no mesmo evangelho de João 9,5, ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então aqui ele já coloca uma condicionalidade: enquanto estou no mundo. E por fim, Mateus 5,14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Parece que acontece uma transferência da responsabilidade de ser luz, que começa em Cristo, mas é transferido para nós, os cristãos. Uma pergunta: nós somos chamados mesmo a viver esse evangelho? Somos chamados a ser luz? E como é que é isso? Como é que é viver o evangelho? O que é ser luz para o mundo? Sim, pastor Júlio, nós somos chamados a ser luz, a sermos luz. Vejam, se nós pensarmos que como seres humanos, seres sociais que nós somos, nós nos fazemos, nós nos construímos a partir da interação que temos uns com os outros, na convivência. Por isso até que a escola, a família, né, digamos, a família, a igreja e a escola são instituições cruciais, basilares da sociedade, né? Elas formam, nessa convivência que nós nos construímos. Então, como seres sociais, nós nos influenciamos e somos influenciados mutuamente, né? Uma vez que nós influenciamos, as pessoas estão nos observando, e não são só os adolescentes que procuram ver coerência nos outros, né? Nós também temos essa tendência. Então, sim, ao convivermos e ao sermos observados e nos observarmos, uma vez que somos cristãos, a nossa base, né, de conduta, de fala, de ação, deve ser esses princípios aprendidos, né, que também, não que aprendemos e já sabemos tudo, mas é uma construção, um desenvolvimento, né? Então, sim, a forma como nos observam pode, sim, levar com que as pessoas vejam Deus em nós, ou não. Tomara que sim, né?
a ideia é que, como cristãos, sim, isso seja possível. Inclusive, como o pastor Júlio comentou nos versos, né? E Mateus, eu anotei aqui Mateus 5,16, é até assim uma orientação que Jesus dá. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz, quer dizer, né? Precisamos, para que vejam a vossa obra e glorifiquem a vosso Pai. Ou seja, às vezes a gente ouve dizer que não, nós não podemos nos pautar pelas pessoas, e sim por Cristo. Claro, isso não pode ser absoluto, né? Mas nós somos convidados a sermos essa luz, porque, como diz aqui a palavra, para que vejam a vossa obra e glorifiquem a vosso Pai. Que assim seja, né? Que nós consigamos isso, não é um processo fácil. Mas a educação cristã nos auxilia. E lembrando, a professora Deise fez uma contextualização muito interessante, chamou a atenção para o título, né, do domingo, se eu não me engano é domingo. Isso. A verdadeira educação cristã. E eu até recomendo, assim, que é um capítulo que eu gosto muito, sabe, pastor Júlio e Deise, do livro Educação. O título do primeiro capítulo é a fonte e objetivo da verdadeira educação. Para a gente ser essa luz, é mediante essa fonte, né? Essa fonte e objetivo da verdadeira educação. Vejam, também anotei aqui que temos um padrão a alcançar e um objetivo a atingir. Esse é o propósito, digamos assim, da fonte, dessa verdadeira educação. E essa fonte e esse propósito e esse objetivo tem a ver com ser bom, puro e nobre. Ellen White ela destaca esses atributos, né? Então, achei isso muito interessante. Mas nós não estamos sozinhos nisso. Jesus é o nosso mestre. O céu, essa é a melhor parte. Nós não estamos sozinhos. Com certeza, porque olhando assim, sem essa outra parte que eu vou dizer, seria muito difícil, né? Mas Ellen White também destaca, que eu acho incrível, que o céu deu o melhor e o maior para a terra, né, que foi o próprio Jesus. Ele é o nosso modelo de mestre. A professora Deise descreveu, através da parábola, também essa visão que Jesus tem e nos passa, né, que o amor é a base, realmente, porque o processo de restauração é corrigir, né? Porque teve um problema aí nesse caminho. Nós estamos nesse problema, digamos assim. Mas o processo de restaurar, ele deve ter como base o amor. E aí vem sermos luz e tudo que isso envolve, né? Você percebeu até aqui, você aprendeu, você tomou conhecimento de que quando nós nos encontramos com Cristo, e a igreja tem um papel importante nesse processo, nós recebemos um chamado de Cristo. Mas esse chamado, como foi falado pela professora Rebeca, para sermos luz, né, começou com Cristo e é transferido para nós, ele é um chamado que muitas vezes ele vai trazer algumas reflexões profundas na nossa vida, como a professora Deise comentou. Quando Cristo se encontra com os doutores da lei, eles percebem o quanto eles são limitados, o quanto o conhecimento deles não é suficiente para responder às grandes questões da vida levantadas por Cristo. Então é muito importante você entender isso. O encontro com Cristo vai fazer com que você se questione. Será que eu estou no caminho certo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu preciso mudar? E quando você aceita esse chamado, você passa a se tornar luz. E aí então você pode, junto com os seus irmãos que também são luz, iluminar por onde você passar. Seja a sua casa, seja a sua vizinhança, seja o seu trabalho. Todos nós somos chamados a ser luz. Professora Deise, é interessante a professora Rebeca falando aqui, e eu me lembrei que Cristo, ele diz, como ela leu em Mateus 5,16, né, a questão de resplandecer a luz. Lá no comecinho, quando nós lemos João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. E ele diz: resplandeça a vossa luz, mas ele também diz lá no verso 14 que é impossível esconder uma
candeia, ou uma vela, ou uma lanterna acesa. Então, uma lanterna bem forte, por mais que eu coloque um lençol sobre ela, se eu colocá-la debaixo de uma mesa, a luz dela vai ser notada. E eu pergunto agora para a professora Deise, né? Aqui em Lucas 4,18 é dito então que quando Cristo entra na sinagoga, e aquela famosa passagem que ele lê uma parte do rolo, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me também para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos e colocar em liberdade os oprimidos. Eu tive a oportunidade, num passado recente, de escrever um artigo sobre Isaías 58. E ele tem uma ligação com essa passagem aqui, né? Libertar os cativos, tirar os oprimidos da opressão. Uma pergunta: para que exatamente nós fomos chamados? Ou seja, para que exatamente eu me torno luz? O que é essa mensagem de Cristo? O que é o discipulado? E o que tudo isso tem a ver com a igreja e com a educação? Essa pergunta, pastor Júlio, é muito complexa de se responder, não é? Por isso que eu trouxe uma pós-doutora para responder a pergunta. Porque já temos tantos livros falando sobre discipulado, sobre como ser um seguidor de Jesus e tudo. Mas temos que fazer um resumo, não é? Não podemos falar tudo aqui, não temos tempo para tanto. Mas eu gostaria de salientar alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que eu queria endossar na palavra do pastor Júlio e da Rebeca é de que nós somos luz. Fomos chamados para ser luz mediante uma grande luz que a Igreja Adventista tem. Deus concedeu esse privilégio, não é, a todos nós. E que grande responsabilidade temos, não só de sermos a luz e de carregarmos essa luz para transmiti-la. A verdade bíblica, não é? O solas escrituras. Então, isso é muito importante para todos nós. E eu começaria respondendo a pergunta sobre o papel e a importância de hoje sermos discípulos de Jesus, salientando a minha fala anterior. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Todos nós podemos nos tornar discípulos de Jesus. E muitos estudos já foram feitos, não é, acerca das personalidades dos chamados, não é, de Jesus, dos discípulos. Com certeza, muitos dos empregadores, como já vimos muitas análises, não chamariam nenhum. Né? Nenhum deles seria chamado. Talvez o mais qualificado para ser contratado seria Judas. Isso mesmo, e foi o que causou a traição, não é? Exato. E foi ele que o traiu. Então, de todos aqueles que nós poderíamos citar como incapacitados para serem seguidores e representantes de Jesus aqui na Terra, podemos olhar para cada um de nós, não é? Eu creio que cada um de nós temos uma daquelas personalidades, um daqueles caráteres, né? E, no entanto, ele não faz acepção de pessoas. E o mais interessante é isso. Ele nos chama para sermos aprendizes, para sermos seguidores, para sermos discípulos. Precisamos saber, o seu tempo foi curto, e nós também temos um tempo curto. Nós não sabemos o dia da manhã, então não podemos adiar a responsabilidade de ter essa luz, de ter recebido essa luz e de não transmitir, não é? E eu queria só também salientar alguns pontos que foram as 3 principais ações de Jesus perante os discípulos na igreja primitiva e que ele com certeza reproduz para todos nós hoje. Ele chamou cada um deles para formar para uma missão e ele nos chama hoje para cumprirmos também a missão. Ele proveu condições de ensino mais que suficiente para saber como cuidar e como amar. E nós também temos esse mesmo ensinamento para nós hoje. E ele desafiou cada um daqueles discípulos, não é? E nós temos muitos episódios que provam, não é? Muitos deles provam como eles foram desafiados por Jesus e os desafios que também Jesus nos coloca hoje, não é? Com a visão para transformar vidas e, acima de tudo, indicar o caminho da salvação. Então, esses foram os pontos que os discípulos receberam naquela época e que nós também temos. Mas, colocando nas condições de hoje, não é? E segundo a comparação e a analogia com a lição com a analogia que nós estamos fazendo sobre a educação, verdadeira educação cristã, será que hoje, olhando para a nossa condição, sabe, pastor Júlio e aqueles que nos assistem, não é? Ter o mesmo direito e missão dos discípulos.
nós temos. Que ser discípulo, como a própria lição diz, é para toda a vida. Não é só em alguns momentos. Tanto que eu lembro que em Portugal nós às vezes conversávamos e brincávamos. Ninguém tira férias aqui, tá? Não tem férias, tem descanso, mas ninguém tira férias de Jesus. Então nós não temos direito, como discípulos, de tirar férias de Jesus, nem da missão. Fora isso, qual é a nossa missão? Que foi a mesma dos discípulos na igreja primitiva, guiar para o reino de Deus. Jesus é o centro da nossa comunhão, é o centro do nosso culto, é o centro da nossa vida. Mas, e o que tem isso a ver com a educação cristã? Eu encontrei uma citação da irmã White, no livro Testemunhos 4, em que ela diz assim: os preceitos e princípios da religião são os primeiros passos na aquisição do conhecimento e jazem no próprio fundamento da verdadeira educação. Então, se nós não tivermos essa bagagem, esse fundamento da perspectiva do reino e da educação cristã, nós não conseguiremos viver esta verdadeira educação cristã. E ela ressalta isso muito bem. E eu lembro bem de uma pergunta, no contexto de uma pergunta da lição do dia 15 de novembro, que o autor colocou uma frase muito querida que eu sublinhei e não consigo esquecer e quero partilhar aqui com vocês novamente. Com certeza todos devem ter visto. Quando ele diz assim: Deus é o professor e o céu uma escola. E nós fazemos hoje a nossa igreja uma escola. E nós podemos fazer. Por que meio? Justamente aquilo que estamos fazendo agora. A escola sabatina. Então, quando Deus deu a oportunidade da escola sabatina ser o momento para sabatinar, para trocarmos ideias, para conhecermos e fazermos perguntas, é porque Deus desejava que esse momento que estamos vivendo agora e que os nossos irmãos vivem nessa experiência nas suas igrejas é justamente para desenvolver a educação, a verdadeira educação cristã. Aqui nós vamos receber a base para que possamos, professora Rebeca, do outro lado, para quem conhece o NASP, no prédio da frente, nós possamos então aplicar aquilo que nós estamos fundamentando aqui e que a irmã White falou tão apropriadamente nessa citação. Então, eu penso que é essa ligação do papel do discípulo, de sermos também professores, fomos e somos ainda aprendizes, mas eu creio que essa missão, essa oportunidade de sermos e replicarmos aquilo que os discípulos fizeram na época da igreja primitiva, nós temos toda e plena capacidade de fazermos hoje, independentemente do tipo de sociedade que nós vivemos hoje. E nós temos visto que a Igreja Adventista a nível mundial tem respondido a essas necessidades, respondendo à emergente sociedade do conhecimento e da tecnologia que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos dizer, professora Deise, que os tempos são outros, o contexto é outro, as necessidades são outras, mas a responsabilidade como discípulos, nossa, hoje, é maior do que a dos primeiros discípulos, porque nós temos todo um período de aproximadamente 2000 anos de evangelho desenvolvido e sendo pregado, e temos tecnologias, Os nossos ouvintes agora estão nos ouvindo em algum lugar, e nós temos uma oportunidade, então, grande, um privilégio grande, mas também uma responsabilidade maior, Só para você, a professora Deise citou aqui, aí a professora Rebeca citaram a escritora Ellen White. Se você não é membro da Igreja Adventista ou não conhece as obras de Ellen White, eu queria convidar você a conhecer. Você pode acessar o site egwescritos.org, egwescritos.org, e ali você vai ter acesso a mais de 100 livros em português gratuitamente da autora Ellen White, e também audiobooks, tá bom? Para você baixar no seu Kindle, para você baixar no seu tablet, ok? Vamos agora então aqui, professora Rebeca, pronta para falar a verdade? Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Veja, o tema que nós vamos falar agora é exatamente sobre a busca da verdade. Eu me lembro de uma reportagem, na verdade um comercial de TV
de um canal de TV, se eu não me engano é o Futura, né, que é ligado à educação. Ele tinha um comercial bem antigo onde ele dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Como foi dito, né? Não são as respostas, mas são as perguntas. Todos nós perguntamos a outros, nos perguntamos, buscamos livros, buscamos conhecimento para conhecermos aquilo que nós chamamos de verdade. A lição veio nos fazendo uma pergunta exatamente nesse contexto. De acordo com a Bíblia, o que é a verdade? Existe uma verdade absoluta? E o que isso tem a ver também com a Bíblia, a educação e a igreja? Essa é uma pergunta crucial, importantíssima, né? E como você mencionou, o pensamento de que as perguntas são importantes, e elas são porque elas mobilizam encontrarmos saídas, encontrarmos soluções, respostas, né? E é tão bom quando a gente encontra essas respostas. As respostas também são muito importantes, né? E quando a gente pensa em educação cristã, nos valores que ela proporciona, que ela defende, né, nós temos o privilégio, digamos assim, a beleza de termos a palavra de Deus como norte, né? Então, como a gente comentou brevemente assim antes, um pouquinho, se a gente tiver em mente o grande conflito, né, a gente tiver em mente a história na qual a Bíblia assim tem um fio condutor, né, digamos assim, desde a criação, queda e necessidade de restauração. Vamos pensar que seria assim palavras-chave aí desse caminho, né, até a gente ter o encontro com Jesus quando ele retornar a essa terra. Então, a criação, a queda e a restauração, a redenção, digamos assim. Então, se a gente tiver essa cosmovisão em mente, essa visão de mundo, de pessoa e mesmo de sociedade, porque aí tudo que a gente vai ver, pensar, estudar, vai ter um filtro, né, com essa visão. Isso é muito importante. A igreja, digamos assim, tem um papel fundamental na educação para formar visões, né, e com base na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso que é importantíssima essa lição, porque ela destaca a igreja como uma instância formadora também. Claro, é diferente da escola, né? As funções são diferentes. A família também, mas a gente pensa em complementaridade, né? A gente pensa que são complementos uma da outra, né? Todas são necessárias e fundamentais. Então, diante disso, a gente ter como parâmetro, como fio condutor a Bíblia, e esse processo, esse grande conflito, né, que é o que movimenta em nosso pensamento para entender essas coisas, digamos assim, que a Bíblia responde essas grandes questões, né? Quem é o homem? De onde ele veio? O que aconteceu? Por que o sofrimento? Qual que é a solução, o futuro para isso? Essas perguntas. Por isso que eu falei que as respostas são importantes também, porque Sim. a Bíblia nos revela. Sim. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava falando da importância de sermos luz e de como nós influenciamos uns aos outros, nós também temos que pensar que a Bíblia é a revelação, né? A natureza também fala. Jesus é a própria manifestação de Deus. Então, é um conjunto que forma, né? E dentro desse conjunto nós tentamos ser a pequena luz, assim, digamos, que Deus pede para que nós sejamos. Mas aí, voltando, né, existe essa verdade. Quem é essa verdade? Eu gosto muito de pensar na verdade como a pessoa de Cristo, porque Ele mesmo assim se declarou. Então, aquele verso que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para mim é muito esclarecedor, né? Porque Ele indica que nós temos uma pessoa que nos salve, que ao mesmo tempo é exemplo de tudo isso, e que ela também nos mostra o caminho, nós não estamos no escuro. Então, eu entendo que isso é muito importante. Podemos pensar também que na sociedade, você, pastor Júlio, falou do conhecimento,
nós temos aí passaram-se 2000 anos, então muita coisa foi construída, né, em termos de conhecimento, de evolução na ciência, muita coisa aconteceu. No conhecimento da própria Bíblia, E né? também da Hoje própria nós temos Bíblia. acesso ao Novo Testamento que os discípulos não Sim. tinham somente o Antigo Testamento. Sim, sim. Então, e quando pensamos em toda essa evolução científica, cultural e tudo mais, né? E claro, principalmente o conhecimento da Bíblia. Nós temos aí também Ellen White, que nos ajuda a entender, né? E os discípulos, enfim, nós temos hoje muita coisa. Ellen White fala como luzes menores. Quando a ciência também explica verdades, né? Elas são luzes menores, só que nós temos sempre que pensar que a luz maior está bem antes. É o princípio. Então, nós temos essa luz maior, que é a palavra de Deus. E é ela quem deve conduzir a nossa forma de pensar e viver. Né? Aí entra várias questões que nós estamos trabalhando aqui, né? Do amor, da convivência, de tratarmos bem uns aos outros, através do ensino dessas verdades. Né? O ensino é importante. Eu gostei muito da lembrança que você trouxe aqui, né, de que a verdade é a pessoa de Cristo, porque Ele mesmo se apresentou. Esse verso, essa fala de Cristo, eu sou o caminho, Ele não fala eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que o povo de Deus, em tempos passados, era conhecido como o povo do caminho, né? E essa passagem que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sempre que eu a ouço, eu lembro dessa ideia. Olha, eu sou o caminho, então ande por mim. Eu sou a verdade, você vai me encontrar durante esse caminho. E eu sou a vida, no final do caminho você vai ganhar algo muito grande, e é a vida eterna. E tem uma ligação com, eu gosto muito de Levítico, já falei isso, né? É a área que eu pesquiso. E tem uma ligação muito grande com o tabernáculo no deserto. Quando nós olhamos para o deserto e lembramos que ali o santuário no deserto, ele tinha 3 locais de acesso: o pátio, o lugar santo e o santíssimo. E a tradição judaica atribui a esses 3 locais o portal, a porta de acesso a cada um desses locais tinha um nome, professora Deise. O nome da primeira entrada era exatamente caminho, a segunda era verdade e a terceira era vida. Então, na pedagogia de Deus, Deus estava no Antigo Testamento ensinando ao povo aquilo que ele iria executar de forma plena no futuro. Então, quando Cristo vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo, eu sou o cumprimento do que os antepassados de vocês tanto ansiavam, né? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e agora estou aqui na terra, eu sou o Deus de vocês. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. E você percebeu, meu querido amigo, meu querido ouvinte, você notou algo bem interessante na fala da professora Deise, eu guardei aqui na mente para não esquecer. 3 pontos que a professora Deise disse. Primeiro, Cristo chama. Depois ele capacita. E em terceiro lugar, ele desafia. Primeiro ele se aproxima de você, depois ele te dá tudo o que você precisa e depois ele diz, agora vai. E eu complementaria com um 4º ponto. Ele diz, vai, mas eu também vou junto. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem servimos, né? Recentemente o pastor Amin Rodor lançou um livro chamado A Vantagem nas Desvantagens. Se você não conhece as obras do pastor Amin, procure na internet. Este livro é excepcional. E ali ele fala sobre como a fragilidade do povo de Deus no deserto fez com que eles tivessem a grande vantagem. E ele fala da teofania, das aparições de Cristo no Antigo Testamento. Eu li só a introdução do livro, já fiquei emocionado. Então, fica aí uma dica de leitura para você também. Esse é o nosso Jesus. Sem falar do primeiro livro, né? O Incomparável Jesus Cristo e de tantas outras obras de meditação que ele produziu.
Chegando agora na nossa parte final, professora Deise, nós falamos de educação na igreja, e eu me lembrei também agora de uma fala de um colega lá de Lins, do interior de São Paulo, o tenente William, que eu conheci lá, e uma vez ele falava sobre a importância da igreja, das igrejas cristãs, no processo de educação da sociedade e também de redenção. E eu me lembro que uma vez ele disse assim: se não fossem as igrejas, a polícia teria muito mais trabalho. Então, a igreja ela também redime. Sim. E nós vemos casos muito fortes, né? De pessoas que tiveram contato com a Bíblia e com a igreja e foram transformadas. Eu me lembro o caso do pastor Mateus Dias, que formou-se na minha turma, hoje é pastor em Juiz de Fora, e nessa igreja ele deu um testemunho uma vez de como dentro na prisão, lá em Guarulhos, ele teve contato com a palavra de Deus, com um missionário de uma outra igreja que nem é a nossa denominação, e quando ele sai de lá agora, ele deixa 2 celas só de membros da igreja adventista. E o pastor Mateus hoje é um pastor no sul de Minas que faz um grande trabalho, uma pessoa transformada. E eu queria perguntar para você como esses conceitos de educação, que Cristo, através da sua igreja, e eles se fundem, né? A palavra igreja se funde com o conceito de educação e vice-versa. Como esses conceitos nos capacitam e nos motivam para compartilhar, ainda complementando a questão da missão, compartilhando a nossa vida com outros, especialmente aos jovens, adolescentes, jovens, como envolvê-los nessa obra? Porque Paulo diz para Timóteo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu estou com 38 anos e às vezes eu encontro alguém de 22, eu falo: meus 22. Como colocar os jovens, conscientizá-los da importância deles estarem engajados na missão e compartilhar aquilo que Deus faz por eles? Tem tanto a falar também sobre isso, não é? Mas você tem tempo. Mas eu gostaria só de salientar alguns pontos. Essa lição é muito gostosa. Lembrando que aqui, professora Deise, a gente está só desafiando isso. e provocando. Isso, né? mesmo. É muito a falar, não é, Rebeca? Eu acho que fomos agraciadas com esse tema, igreja e educação. Porque tem muito realmente a falar, a pensar, a refletir, a compartilhar com os irmãos. E relativamente a essa necessidade da partilha, não é? E do momento de comunhão, e como os jovens podem ser, não é, integrados nesta missão. Pastor Júlio, e aqueles que nos assistem, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que não são só os jovens e os adolescentes que sentem a necessidade de estarem no grupo de pertença. Bem lembrado, professora Deise. Tá? Eles são uma fase muito importante, imprescindível. Eu fui adolescente e fui uma adolescente rebelde, sem causa, como se diz, mas bem comportada. Não parece, viu? Eu sei. Isso é o poder da transformação do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, acreditem. Meus pais que nos assistem vão lembrar bem disso. Eu fui aquela menina arretada. Isso mesmo. Eu fui muito questionadora. Eu fui uma adolescente questionadora, uma adolescente que fazia aquelas perguntas que a professora Rebeca acabou, não é, de salientar para cada um de nós sobre quem eu sou, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, não é? E tudo isso com uma sede para ler a Bíblia que vocês não têm ideia. Eu fui uma católica praticante e eu agradeço aos meus pais aqui publicamente pelo fato de terem me ensinado a amar Jesus. Sim. Eles foram os primeiros que me ensinaram a amar Jesus. E tudo isso fez com que eu desejasse buscar cada vez mais esse Jesus. E foi a partir da adolescência, com as grandes questões que eu fiz na minha vida, que eu desejei profundamente estudar a Bíblia. Eu tinha um desejo de conhecer a Bíblia, de alguém poder chegar para ler a Bíblia comigo, porque eu tinha consciência de que sozinha eu não conseguiria. E eu orava, clamava, rezava até, muitas vezes a Deus, pedindo alguém para ler a Bíblia comigo, porque eu acreditava fielmente de que, ao ler a Bíblia, eu alcançaria todas essas respostas, como a professora Rebeca acabou de dizer. Ela realmente, como a luz maior, nos concede respostas a tudo que nós precisarmos. E foi isso que aconteceu comigo. Mas eu cresci, sou adulta e continuo, como muitos de nós, a desejar participar de um grupo de pertença.
E eu queria justamente reforçar isso. A igreja tem esse papel, não é? De partilha, de momentos de partilha da mesma fé, do mesmo objetivo, da mesma esperança, da mesma doutrina, da mesma filosofia educacional, da mesma unidade de fé. Nós sentimos o desejo de estarmos num local em que todos nós possamos, não é, viver essas experiências. E eu queria partilhar uma experiência com os irmãos, se me permitem, acerca disso. Como o pastor Júlio disse no início, nós estivemos fora 17 anos e meio em Portugal. E eu quero relatar publicamente, pastor, que se não fosse a igreja, nós não teríamos suporte social, emocional e espiritual para nos mantermos lá. Só éramos nós os dois, não é? Não tínhamos as nossas famílias lá. E, além disso, a igreja fez um papel importantíssimo na nossa vida. E acredite que, para a grande alegria de nós adventistas, e eu já partilhei isso com a minha mãe, com meu pai, e eles sentem o quanto isso realmente é imprescindível e é um dos principais valores da nossa igreja. É nós adventistas sermos uma grande família a nível mundial. E aqueles que, para onde forem, eles encontrarão um redil, encontrarão a igreja e estarão ali naquele grupo de pertença. E eu acredito que muitos de vocês já devem ter sentido isso. E nós também, quando viajávamos e íamos a uma igreja, lá nós nos sentíamos em casa. Sim. Porque nós sabíamos que era a nossa igreja, era a nossa família, era a nossa relação de pertença. Então, pastor, essa questão de sermos uma igreja a nível mundial, todos com a mesma esperança, objetivo e missão, nos dá essa identidade, nos dá esse conforto e essa esperança de que estamos no caminho certo. E de que a relação entre a igreja e a educação fortalece, não é, a nossa fé, fortalece a nossa igreja, essa unidade de fé, essa mesma doutrina. E onde quer que formos, nós sabemos que a lição da escola sabatina é a mesma, não é? A Bíblia é a mesma, a mensagem é a mesma, tudo nos converge para o bem, para nos facilitar nessa missão. E relativamente à pergunta dos jovens, eu agora vou vestir a camisa, né, e fazer aqui o meu marketing. E eu poderia incluir, professor, Sim. Desculpa lhe interromper, Pois não. Eu poderia incluir outros grupos, eu poderia incluir os idosos. Muito. Eu poderia incluir um grupo que, por exemplo, eu pertenço a ele, nós estamos realizando um evento esse fim de semana, Sim. As pessoas com deficiência. Sim. Então nós temos muitos grupos e é diferente de ter panela na igreja. Sim. É grupo por alinhamento de ideais, por afinidade, né? Então, inclua esses grupos também. Sim, né? claro. Incluindo todos esses grupos, como eles podem estar envolvidos. Isso mesmo. E olha, aí a grande missão é extensiva a todos. Sim. Todos aqueles que desejarem realizar a missão e sermos discípulos, como falamos agora há pouco, e como ele não faz acepção de pessoas, não é? Ele estende a todos que desejarem, não é? Então vamos para o Caleb, não é? Falando agora para os jovens, como a pergunta nos destinou. Você disse que ia puxar a sardinha para sua brasa. Sim, então, para a minha brasa, não é? E eu queria fazer a parte que me cabe de marketing. Pois não, fique à vontade. Aqueles que nos assistem, não há melhor lugar para um jovem estar do que no NASP. O NASP proporciona, capacita, ensina, forma verdadeiros discípulos. Irmãos, aqui nós temos, não é? E nos outros UNASPs, não é? Nós temos grupos missionários, nós temos projetos missionários, mais de 40 projetos missionários e que atendem a todas essas realidades que o pastor Júlio acabou de indicar, tanto para idosos como para os que fazem skate, não é? Para os toxicodependentes. A igreja proporciona aos nossos jovens aqui desenvolverem projetos missionários, fora aqueles que saem para outros países, não é? Para outras regiões do Brasil e também realizam projetos missionários. Então, nós temos muito a oferecer e os jovens só precisam escolher qual deles se encaixa e gostará mais, não é? Terá mais tendência. Então, irmãos, os jovens, eles podem ser integrados na missão muito facilmente, porque a nossa igreja tem proporcionado um leque de opções aos nossos jovens. E enquanto missão, eu queria relatar aqui, por exemplo, uma outra oportunidade, a colportagem.
Nós tivemos há pouco tempo lindos testemunhos. O quanto os nossos jovens, não é, estudantes, saem para cumprir a missão e aprenderem a ser discípulos e dependentes de Deus. E aqui nós vimos muitos testemunhos. Eu comportei 5 férias, viu, 5 professor? férias. Então, são muitas as experiências que vocês têm. Nós não tivemos oportunidade. Em todas elas fui eu, a esposa, sim, o bebê pequeno, depois o outro na barriga, depois os 2 já nascidos. Uau. Em todas as 5 estávamos todos lá. Parabéns Baita que... experiência de verdade. E eu creio. E os jovens, não é, iniciando nas suas férias, poderão ter essa oportunidade, Sim, não verdade. de formar-se discípulos de Jesus. É uma outra escola, né? Eu creio. Comportagem. Para você que não sabe, comportagem é o trabalho que os nossos jovens fazem durante as férias. Sim. Eles saem dos colégios a nível Brasil e nível mundo e saem para vender livros sobre família, sobre saúde, livros cristãos. E aí retornam não só com as condições financeiras de estudar, mas também com experiência, né? Sim. Além de ensinar, levando as obras, não é, da nossa igreja para as pessoas e ensinar como ler e como aprender de Jesus, eles também aprendem. Então, é uma experiência realmente ímpar, não é? E eu queria aqui relatar, a nível de Igreja Adventista, não é? Eu gostaria de relatar aquilo que é possível ser feito enquanto missão, tanto para nós, como para os idosos, para todas as classes, não é? E tribo, povo e língua, como também para os nossos jovens. Nós temos aqui, eu relatei, eu não resisti, pastor Júlio. Por favor, fique à vontade. E me perdoe, mas eu não resisti. E aqui eu gostaria de dizer... Compartilhe conosco. A Igreja Adventista é uma instituição que ensina. Está no nosso DNA. Está no nosso DNA, é incrível. Então, essa relação educação e igreja é intrínseco à Igreja Adventista a nível mundial. Não é? E se nós formos ler várias indicações do Espírito Profecia, não é? Da nossa escritora Ellen White, ela relata a importância de, por exemplo, a educação, como nasceu as escolas, não é? As visões que ela recebeu para a criação e fundação das nossas escolas e quais eram os principais propósitos dessas escolas. E aqui eu queria relatar que, como igreja que ensina, nós temos inicialmente a rede de comunicação Novo Tempo. Se nós fizermos uma comparação, pastor Júlio e nossos irmãos que nos assistem, em relação a outras, não é, redes de comunicação, nós podemos ver a nossa instituição, a nossa rede de comunicação, ela ensina. A própria programação da Rede Novo Tempo... Mais da metade está ligado ao ensino direto da Bíblia. Ensino direto da Bíblia, não é? Mais da metade da grade. Isso mesmo. Nós temos os nossos livros didáticos da nossa grande publicadora, não é? A CPB, que através dos livros didáticos ensina a integração fé e ensino. Não descarta a parte da ciência e ensina como integrar essa ciência. A irmã White também falou sobre isso, não é? Que as nossas escolas deveriam proporcionar integração e relação entre ciência e religião. Depois nós temos a produção do próprio guia da lição da Escola Sabatina. É uma escola. Isso aqui são livros educacionais, não é? Para aprendermos como estudar a palavra de Deus. Depois nós temos o programa dos pequenos grupos, onde estamos ali a compartilhar, desenvolver relações e de ensinamento dos estudos bíblicos. Nós temos também os projetos missionários, como já falei, e as nossas próprias instituições de ensino, não é? Em que, desde piquititicos, indica o caminho, ensina a base fundamental, como a professora Rebeca salientou muito bem, a Bíblia como a base fundamental e o ensino da ciência para integrar, para auxiliar e para proporcionar cidadãos para a sociedade. Então, tem tudo a ver com o DNA da nossa igreja, não é? Então, eu acredito que esse compartilhar, não é, da vida, da instituição, da educação da igreja, é o DNA da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quem entra nesse processo, eu posso dar um testemunho pessoal também. Eu comecei o meu curso, a minha graduação, aos 29 anos de idade, já tarde, né? E eu vim para o NASP. Mas nunca é tarde para aprender. Não, nunca é tarde, é isso que eu iria comentar. Veja, depois que eu concluí a graduação, já estou no 9º ano estudando sem parar, né? E Amém. Parece que essa mosquinha, quando pica a gente, não tem como voltar atrás. E a pesquisa também, não é, pastor Júlio? Exatamente. Mas o mais interessante é que
quando você está ligado à educação, mas a educação cristã, você não tem apenas o conhecimento pelo conhecimento como motivação. Sim. Você tem um conhecimento como arma transformadora, né? E a própria Ellen White escreve que educação e redenção são a mesma coisa. E eu já disse isso aqui há 2 semanas atrás. Deus, enquanto Ele educa, Ele salva. E enquanto Ele salva, Ele também educa, Ele ensina, né? E esse trabalho realmente é tremendo. E eu queria dizer para você que tem várias oportunidades para você. Eu não sei em qual grupo de afinidade você se encaixa, mas certamente existe um que você pode dizer, eu sou daqui, você pode pertencer a esse grupo e desempenhar o seu papel também na sociedade como um bom cristão. Professora Rebeca, e essa é a minha pergunta aqui, já fiz a pergunta final à professora Deise, agora para você, para a gente finalizar. Como a igreja pode desempenhar um papel fundamental? Aliás, ela desempenha um papel fundamental nas discussões, no ensino da verdade bíblica. Mas como a igreja pode trabalhar de modo que não venha abolir as discussões, porque existem muitos lugares em que as pessoas acham que não devem discutir sobre determinados temas, e a Bíblia nos ensina que questionar é bom. Você não pode duvidar de Deus, mas questionar é bom, porque questionando você busca, você aprende. E como a igreja pode então criar esse ambiente sadio, saudável, para que questões como essas, a questão da educação e outras verdades da Bíblia, sejam não só abordadas, mas também discutidas? Como a igreja pode criar um ambiente saudável para isso? Sim, eu sou muito grata a Deus por pertencer a essa igreja, a essa denominação, por ter tido a oportunidade, né, porque foi depois de uma certa fase, né, da minha vida, ali terminando a adolescência, que eu conheci. Você também era rebelde, professora? Não. Então tá bom, porque não parece. Ela não tem era. mesmo carinha de rebelde, Não amiga. Não. E graças a Deus a minha família também possibilitou assim uma base, né, mesmo que não frequentássemos uma igreja, Sim. mas uma base bíblica cristã. Minha mãe sempre se empenhou muito nisso e meu pai também valorizava. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E depois, numa certa fase, ali quando eu tinha 18 anos, tive a oportunidade feliz, graças a Deus, de ter acesso a essa mensagem. E como a professora Deise falou, que eu achei super bacana, que ela foi descrevendo, né, as áreas de atuação, digamos assim, né, que a igreja oferece, as oportunidades são imensas, né? Então, a igreja adventista do 7º dia se preocupa com o desenvolvimento dos seus membros, e isso eu acho fantástico. A gente é resultado, em parte, disso, né? Resultado da família, claro, da escola, mas a igreja cumpre um papel muito importante. E nós temos essa preocupação. Então, voltando à pergunta, acredito que os espaços existem, né? Olha esse espaço, por exemplo, onde nós estamos dialogando, né? Temos o espaço onde as mensagens são transmitidas, os sermões, os cultos. Eu valorizo muito essa mensagem falada, porque na própria Bíblia diz, né, a fé vem pelo ouvir. Então, como é importante a gente ouvir. Jesus ministrava nas sinagogas lendo. Então, quer dizer que tinha quem estava escutando. Sim. Então, o ouvir é muito importante. E o discutir também é muito importante. Os espaços existem. A professora Deise falou dos outros espaços, né, que são da igreja, que não são a própria igreja, né? Rádio, TV e projetos, enfim, são inúmeros. O preparo é importante, né, daqueles que são líderes. A lição traz assim uma fala em relação a isso, que até eu gostaria de ler um trechinho, ele é bem pequenininho. Então, diz assim, para que a igreja seja um lugar de aprendizado e crescimento, é importante pastores e professores competentes e cheios do Espírito. Achei muito boa essa ligação de uma coisa com a outra, né? E é preciso haver bondade e amor dos membros entre si e cheios do Espírito Santo. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente discute para crescer juntos e quando não é assim. Então, o que eu penso? Que nós devemos estimular discussões boas, positivas, que permitam a gente crescer, evoluir no conhecimento da palavra.
porque aí nós teremos um auxílio muito grande, que é o do Espírito Santo. Então, eu penso que os espaços existem, temos pessoas preparadas e que Deus capacita também. Essa obra não está terminada, digamos assim, cada um de nós está em processo ainda, né? E a igreja contribui. Eu penso sempre naquela ideia de cooperar, de cooperação uns com os outros e com Deus. Eu acho que ela é fundamental para que esses espaços que já existem sejam, de fato, de construção positiva, de desenvolvimento, de esclarecimento de coisas que, às vezes, os membros, como o pastor Júlio disse, a Deise falou, querem discutir, querem conversar, mas, às vezes, não tem muito espaço. O jeito, né? Então, precisa aproveitar esses espaços, eu acho importante. Você que nos acompanhou até aqui, eu queria deixar uma mensagem importante para você. Talvez você esteja vendo tudo isso e pensando, poxa, educação, o tema desse trimestre, mas eu sou uma pessoa simples, eu não tive oportunidade de estudar muito. Eu queria dizer para você que qualquer cristão com o coração aberto, acompanhado do Espírito Santo, tem condições de conhecer e conhecer de forma profunda a palavra de Deus. Se você tem oportunidade de estudar, não seja negligente, estude. Faça uma graduação, continue estudando, mas eu queria dizer para você, você não precisa ter graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para ser um conhecedor da palavra de Deus e ser um amigo muito fiel, muito próximo de Jesus. A Bíblia aberta, o coração aberto e o poder do Espírito Santo sobre você vão trazer para a sua vida o conhecimento de grandes verdades da palavra de Deus. Por outro lado, como eu disse, se você tem oportunidade, estude, cresça, se capacite. A Igreja Adventista, eu costumo dizer, ela não faz apologia à ignorância. Nós pregamos a educação e a educação cristã. Não a educação só pela educação, não é? Se eu tivesse que escolher entre conhecimento e Espírito Santo, os dois são importantes, eles aliados são essenciais. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Espírito Santo. Porque tem muita gente por aí que sabe muito de muita coisa, né? Mas está completamente longe de Deus. E eu gostei da fala da professora Rebeca, se aliarmos o conhecimento, é o que Ellen White fala, o conhecimento humano ao poder divino, né? E ela diz que qualquer pessoa com o Espírito Santo pode alcançar na vida, eu nunca esqueço desse texto, pode alcançar objetivos ilimitados, ela diz. Ilimitados. Então, eu me sinto um privilegiado, como eu percebi que vocês também se sentem, né? E o interessante também, reforçando, pastor Júlio, e partilhando com os irmãos, é importante salientar isso, que a Igreja Adventista e a sua instituição educacional, ela tem como intenção, como você reforçou muito bem, criar cidadãos críticos, pensadores, e não meramente, como diz a irmã White, meros refletores do pensamento de outrem. Sim. E isso é tão interessante porque nós defendemos o pensamento crítico. Não é? Nós temos o pensamento e temos a postura de criarmos cidadãos jovens que saibam pensar criticamente dentro daquilo que nós sabemos que é o saudável, não é? Ou como o Francis Lee diz, perguntas do bem. E é importante salientar isso, não é? Nós não queremos meros refletores do pensamento de outrem. Então, a instituição, a nível educacional da Igreja Adventista, tem isso como lema, como propósito, não é? Criar jovens pensadores, críticos, não refletores do pensamento de outrem. E é interessante, eu vou partilhar um episódio com vocês rapidamente. Contactei com um professor católico, né, cristão, podemos dizer assim, e ele ficou muito admirado quando soube que havia um pesquisador nosso desejando estudar o pensamento crítico. Mas a sua igreja permite desenvolver pensamento crítico? Ficou surpreendido em saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia
possibilita, proporciona e incentiva os nossos jovens a terem um pensamento crítico. Então, é importante deixar isso claro, não é? Que nossa igreja e nossa instituição educacional, ela tem isso como método, não é? Como intuito. E, assim, aproveitando, né, a fala da professora Deise e também o que o pastor Júlio comentou, desse ideal elevado, o objetivo da educação cristã é o desenvolvimento de todos os aspectos do ser humano. Então, o intelectual faz parte, né? O espiritual, o emocional, as relações familiares, as relações entre as pessoas. Então, o ideal de Deus, ao proporcionar esse desenvolvimento, é que nós alcancemos o próprio desenvolvimento das nossas capacidades, né? Nas suas diversas áreas. Assim, nós conseguiremos servir melhor a igreja, a sociedade, a família. Agora, é claro, não é o conhecimento por ele mesmo, né? É o conhecimento colocado nas mãos de Deus através da ação do Espírito Santo, porque o conhecimento por ele mesmo, a gente já viu pela história, que também causou danos, né? E erros ao longo da trajetória humana aqui na Terra. A história nos mostra isso. Então, é aliar, né, o conhecimento divino com tudo isso que Deus deseja que a gente desenvolva, que eu acredito que todos podemos desenvolver. E daí é muito bonita essa parte, né? Quem está nos escutando, nós aqui, é acessível. O conhecimento da palavra de Deus é acessível e compreensível para todos. Então, e enquanto a Igreja Adventista, é importante dizer para você que está nos ouvindo, estamos chegando ao final, enquanto a Igreja Adventista tem o seu foco na educação, a igreja reconhece todas as instituições cristãs que fazem um trabalho. Sim. Eu tenho a oportunidade de estudar numa instituição de fora da nossa denominação, numa instituição católica. Tenho amigos na presbiteriana, na metodista, na batista, faculdades boas que também trabalham forte com essa questão do pensamento crítico. Isso. Então, um abraço a todos os nossos irmãos cristãos que são ligados à educação. Professoras, que privilégio receber vocês aqui. Estamos chegando ao final. Foi muito bom, tá bom? Espero que vocês voltem futuramente. E acabou dando certo que caímos num tema que não era para ser esse. Veja, vocês estariam conosco em outro momento. Sim. E aí acabamos chegando a esse tema hoje, que eu creio que Deus direcionou para ser o melhor. Também creio. Tá bom? Foi providencial. Muito obrigado. Professora Deise primeiro, depois professora Rebeca. Um minutinho das suas palavras finais, depois vamos encerrar com a oração, tá bom? Tá bem, eu gostaria só de reforçar e agradecer, não é, a oportunidade de estarmos aqui novamente, a partilhar com os irmãos essas mensagens tão enriquecedoras nesse trimestre. E como mensagem final, irmãos, eu queria só salientar um comentário que o próprio autor fez na lição, dizendo que nós temos sempre o hábito de dizer que a igreja é um hospital. Não é? A igreja é um hospital. Nós temos esse hábito de dizer. E, no entanto, nesta lição, eu comecei a ver a igreja também com outra perspectiva. O autor nos proporcionou isso. E ele diz também que a igreja também é uma universidade. Então, a fala do pastor Júlio, para aqueles que nos assistem, foi bem propositada, não é? Mesmo aqueles que não querem estender, não é, as suas formações acadêmicas, nem por isso deixará de ter a oportunidade de estudar numa universidade. Porque, como o autor diz, a igreja é uma universidade onde nós somos acadêmicos estagiários. Eu amei essa expressão. Amém. Todos nós somos estagiários acadêmicos nessa grande universidade de Deus, não é? Que é a igreja. E ele diz que não custa nada nós agora conjugarmos a igreja enquanto hospital, porque é e não pode deixar de ser, mas também como uma universidade. Não é? Onde ambas juntos possamos todos, não é, estudarmos a palavra de Deus como a matéria principal, não é? Agora no contexto da educação, a disciplina principal é a palavra do Senhor. E que nessa palavra também nós possamos seguir os passos daquele que é o mestre por excelência, não é, o nosso Jesus. Amém. E fechando essa mensagem final, reforçando aquilo que acabamos de falar sobre a igreja enquanto universidade, enquanto instituição para aprender com a palavra de Deus, eu queria citar a própria citação do autor
do seu livro auxiliar, na página 64, que diz assim: as igrejas são escolas onde aprendemos a construir uma comunidade e a torná-las um pequeno paraíso na terra. Amém. Muito boas essas palavras, não é? Professora Rebeca, um minutinho também, suas palavras finais para o público que está nos assistindo. Sim, muito obrigada, pastor Júlio. Também agradeço muito ter podido estar aqui com vocês. E gostaria de deixar como mensagem final um trecho do livro Educação, né, de Ellen White, que eu gosto muito e recomendo a leitura não só para professores e pastores, mas para todos os membros. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual para que se pudesse perceber o propósito divino de sua criação. Essa devia ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. A Igreja Adventista, nas suas várias instâncias, né, formadoras, escolas, área da saúde, a própria igreja, todas elas têm como foco essa restauração, cada uma no seu campo de atuação. Então, o que eu diria, né, para finalizar? Não desanimem nessa trajetória. Há momentos melhores, nossa vida é cheia de altos e baixos, digamos assim. Nós vivemos num grande conflito, vivemos numa luta. Então, o que fica disso tudo? Nosso esforço e aquela simples, mas essencial atitude que é de orar e ler a Bíblia. Então, eu acho que se a gente se voltar, às vezes, para o que é mais simples, a gente tem resultados espetaculares. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Despeça-nos com uma oração, então, professora Deise, por favor. Oremos, então. Santo Pai, Santo Deus, Eterno Senhor, diante do privilégio que fomos de termos sido chamados para sermos discípulos teus, de sermos uma igreja remanescente aqui na terra, nesses últimos momentos que antecedem a volta de Jesus. Obrigada, Pai, por tão grande missão, por tão grande privilégio, por tão grande oportunidade que Tu nos concedes. Que possamos apreender todo esse conhecimento que a Tua palavra nos proporciona. Que durante esse trimestre possamos aprender a contextualizar e viver e praticar em nossa vida essa tão desejoso caminho de salvação, redenção, restauração por meio da ligação entre a igreja e a educação e outras tantas oportunidades a nível de instituição adventista. Fica, Senhor Deus, conosco. Ajuda-nos a sempre estudarmos a Tua palavra todos os dias, reforçarmos e fortalecermos a nossa fé em Ti e alimentarmos a esperança para a volta de Jesus. Capacita-nos, dá-nos um sábado contínuo de louvor, adoração e de reconhecimento do Deus maravilhoso que Tu és em nossa vida. E também, Senhor Deus, ajuda-nos na próxima semana a continuarmos estudando a Tua palavra através da lição da Escola Sabatina. Abençoa-nos nesta etapa ainda tão difícil desta pandemia. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança de que para breve Jesus voltará. É em nome de Jesus que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém. E para você que nos escuta, então, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, curta também o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e siga as nossas redes sociais, todas as redes sociais dos canais do NASP. Nós gostaríamos de ter você conosco. Que Deus te abençoe e tenha um feliz sábado, em nome de Jesus e com Jesus.